Quero eu louvar a Deus por esta oportunidade que Deus me concede para estar aqui, para estar transmitindo uma palavra para os vossos corações. Este projeto, a qual o grupo de mídia, juntamente com o departamento de jovem, fez, o projeto Eclésia Connecter, que Deus possa abençoar grandemente cada vida que nos acompanhe pela internet. É um projeto que possam alcançar muitas vidas diante da internet, com um meio de transmitir a palavra de Deus aos vossos corações. Eu tenho uma palavra para o seu coração nesta noite, uma palavra que pode transformar a sua vida, que pode mudar a sua linha de pensamento. E o propósito desta mensagem, a qual eu quero trazer para o seu coração nesta noite, seja para jovens, senhores, senhoras, qualquer um que nos acompanha, pode despertar a sua mente, o seu jeito de viver. Então o propósito é despertar jovens para o poder das decisões, para motivá-los a fazer a escolha que honra a Deus. Porque as escolhas que nós escolhemos, que nós decidimos, é o que vai decidir o nosso futuro lá na frente. E a palavra vai se encontrar no livro de Moisés, Deuteronômio, capítulo de número 30. Você que nos acompanha, se queira acompanhar a leitura vai se encontrar no livro de Deuteronômio, capítulo de número 30, a partir do versículo de número 19. A palavra do Senhor nos diz: E os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Nesta palavra aqui, Moisés, um grande líder, a qual Deus o levantou para libertar o povo de Israel quando estava sendo escravizado no Egito pelas mãos de Faraó. Então aqui nestes últimos versículos, nós vamos estar vendo aqui as últimas instruções que Moisés estava dando para o povo. Sabemos que o povo de Israel, ele vivia cativo, vivia escravizado pela mão de Faraó. Então Deus levantou Moisés para que o libertasse esse povo. Sabemos as grandes maravilhas que Deus fez através de Moisés, quando libertou o povo, e o povo seguia a caminho à terra prometida. Então aqui nessas últimas instruções que Moisés está dando, vai falar sobre bênção e maldição, e também a misericórdia de Deus para que com aqueles que se arrependem, não é? Então aqui Moisés está dando as últimas instruções ali para o povo escolher, para o povo decidir. Vejamos que Deus, ele fala para Moisés para que o povo escolhesse e tomasse a decisão para que eles escolhessem a vida ou a maldição. Então, isso é uma escolha nossa, pois Deus nos deu o total livre-arbítrio para nós viver com decisões de escolher o caminho da vida e da morte. Então Deus, ele coloca diante do povo uma decisão, a qual o povo ele tinha que escolher. Se escolhesse seguir o caminho da vida, não é como Moisés disse, que diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então era uma escolha que o povo tinha que fazer. Se ele escolhesse a vida, eles tinham que escolher a vida fazendo aquilo que agrada a Deus, obedecendo a voz de Deus,
obedecendo a palavra de Deus, a qual é a Bíblia Sagrada também, onde tem milhares de obra-prima que Deus fez, né? Onde a gente vê muitos milagres, sinais, a qual o próprio Jesus, ele está aqui também presente no meio de nós. Então as escolhas nossas que nós tomamos é o que vai decidir o futuro. Por que eu digo isso? Porque cada um que tem as escolhas, que decide ser algo futuramente, um exemplo, o médico, ele escolheu ser médico, então ele colocou no coração de ser um médico, então agora ele vai estudar para ser médico, então ele estava garantindo o futuro dele lá na frente. Por exemplo, também o policial, ele colocou no coração de ser alguém e ser um policial. Então, ele vai estudar para ser um policial, para se formar. Então, isso é a escolha. Então, a nossa escolha é o que garante o nosso futuro. Se nós fizermos escolhas erradas, se nós decidirmos tomar escolhas e decisões precipitadas, isso pode prejudicar o nosso futuro lá na frente. Você que me assiste através das telas, através do celular ou televisão, qual escolha que você está fazendo? Qual decisões que você está tomando? Será que as suas decisões que você toma, as escolhas que você escolhe, será que está garantindo um futuro brilhante para você? Porque a juventude é um tempo das escolhas, não é? Um jovem, ele tem várias decisões, ele sabe o que decidir. Se ele decidir seguir o caminho que traz consequência, que traz problemas para ele, então o futuro dele vai ser de derrota, vai ser de tristeza. Mas se escolhe o caminho da vida, isso garante um futuro brilhante para a vida daquele que escolheu, um futuro brilhante, uma decisão correta, e também traz bênção para a sua descendência, que como a palavra diz, né, que a escolha, se escolher pois a vida, para que viva tu e a tua descendência. Descendência está falando de pessoas que fazem parte da sua vida, que fazem parte de sua família. E eu tenho aqui alguns pontos que fazem nos refletir, que faz nós pensar que tem escolha para a nossa vida que traz consequência, mas tem escolha que traz bênçãos para a nossa vida. Por exemplo, no livro de Daniel, no capítulo de número 1 e versículo de número 8, aqui nesta palavra vamos falar sobre um jovem chamado Daniel, a qual foi levado cativo, tirado da família, tirado da sua terra natal, para viver uma terra estranha, chamada Babilônia. Então Daniel, com alguns jovens, foram levados cativos, presos, para viver em outra terra. Então ali naquele momento que esse jovem estava sendo sequestrado, estava sendo raptado, levado para outro lugar, para viver em culturas diferentes, ali naquela terra da onde ele saiu, da onde ele vivia, ele estava deixando sonhos para trás, ele estava deixando a sua família para trás, ele estava deixando seus costumes para trás. Mas uma coisa que me chama a atenção no jovem Daniel é porque ele não deixou a cultura da Babilônia, onde o povo servia a outros deuses, demônios, prestava culto. Ele não deixou que isso, ele não deixou se contaminar com as coisas daquele lugar, com a cultura. E a palavra diz que Daniel propôs no seu coração a não se contaminar, né, com as porções, com os manjares do rei. Então isso é uma decisão, é uma escolha que você tem que tomar. Você não é forçado a escolher decisões erradas. Você não é forçado a escolher
caminho tortuoso. Isso é uma decisão sua que você deve tomar. Então, se você toma uma decisão errada, lá na frente pode prejudicar a sua vida, como o seu futuro, como a sua vida e também sua descendência. Um destaque de Daniel é que Daniel era um jovem que tinha convicção firme. Por quê? Porque longe da cultura, longe de sua casa e com uma cultura diferente, ele decidiu manter os seus princípios. Ele decidiu continuar servindo o Deus que ele servia, o Deus a qual o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele colocou em seu coração: mesmo eu sendo tirado da minha terra natal e levado para uma terra estranha, eu não vou deixar de servir ao meu Deus. Eu vou continuar servindo o Senhor. Então, isso é as decisões que nós tomamos enquanto ainda é jovem, enquanto nós somos ainda, tem um futuro brilhante pela frente. Então temos que cada dia estar atento com as nossas decisões, porque ele tinha tudo, Daniel tinha tudo para acabar com o seu futuro. Ele tinha tudo para se comunicar no meio daquela cultura diferente. Ele podia se envolver no meio daquelas pessoas, ele podia se contaminar com os manjares do rei, com sacrifícios a demônio, mas ele não. Ele colocou no seu coração, porque a fé dele era maior. A fé dele era maior do que os problemas que viriam sobre ele. Então, a sua fé, será que é maior do que os seus problemas? Ou os seus problemas é maior do que a sua fé? Então, coloque Deus diante de todas as coisas, diante das suas escolhas que você tomar, porque as escolhas que você toma hoje é o que garante o futuro lá na frente. Pega Daniel como exemplo. Mesmo que venha problemas, mesmo que venha dificuldade, não se corrompa diante deste mundo. Não faça as escolhas erradas que trazem prejuízos para a sua vida. Tem outro exemplo também que vai falar do filho pródigo. A palavra do Senhor diz que havia um jovem, um filho, que decidiu pegar a sua parte da herança com seu pai e decidiu sair pelo mundo. Isso foi uma decisão, uma escolha própria que esse filho tomou. Então ele chega até o pai e diz: pai, me dá parte da minha herança, porque eu tenho direito. O pai, ele não fez descaso. O pai, ele não questionou o filho. O pai, ele cedeu a parte da herança a qual o filho tinha direito. Isso foi uma escolha que o filho fez. Então a palavra vai dizer que o filho partiu, saiu de casa e foi para uma terra distante, longe da casa dele. E a palavra vai dizer que lá ele começou a gastar, ele começou a viver do jeito que ele queria. Então a palavra vai dizer que houve fome naquele lugar onde estava. Ele havia gastado o seu dinheiro, a sua parte da herança toda, com os meretrizes, bebendo, divertindo como o mundo quer. Então a palavra vai dizer que os amigos abandonou ele, que os amigos que ele tinha quando tinha dinheiro, abandonou, largou ele sozinho. Então ele sentiu fome naquele momento. Ele viu que tinha tudo nas mãos, mas chegou um momento que ele não tinha nada mais, porque gastou, porque tomou decisões erradas. E as decisões que tomamos trazem consequência para a nossa vida. Então a palavra do Senhor vai dizer que ele foi agora dar comida aos porcos. E ele sentiu o desejo de comer as bolotas que dava para os porcos. E no momento que ele estava sentindo o desejo, ele refletiu e disse: na casa de meu pai eu tinha tudo.
Na casa de meu pai, os empregados comem melhor, os empregados, ele tem tudo, e eu estou aqui. Então isso foi uma consequência que o filho pródigo tomou, uma consequência que trouxe, uma decisão que trouxe consequência ruim para a vida dele. Então, cada decisão que a gente toma na nossa vida é o que traz o nosso futuro. Então, para nós concluir essa mensagem, para nós concluir esta palavra, a vida é feita de escolhas e as escolhas definem o destino. Então, as suas escolhas, ela vai definir o seu destino. O exemplo que eu dei sobre Daniel. Daniel, ele escolheu fidelidade e foi exaltado. O filho pródigo escolheu prazer e se feriu, mas quando escolheu voltar, foi restaurado. Por isso, escolha com sabedoria. Escolha cada decisão que você for tomar com sabedoria, pedindo sempre direção a Deus, pedindo sempre que o Espírito Santo lhe guie nas escolhas que você for tomar, nas decisões que você for tomar, porque cada decisão que você toma, cada escolha, dependendo qual for a escolha que você tomar, lá na frente você sabe que você tem um futuro brilhante, uma escolha brilhante que só você e Deus têm. Mas quando você coloca Deus acima de tudo e Deus diante da sua vida, você saiba que as escolhas, Deus ele vai te direcionar e Deus vai preparar um futuro brilhante para a sua vida. Que Deus possa abençoar ricamente sua vida no nome de Jesus. Fica com esta palavra para o seu coração e eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.